Português Podcast é mantido por publicidades e doações. Se você gosta do nosso trabalho, considere nos indicar para um amigo ou apoiar o nosso trabalho através do PayPal. Basta procurar no nosso e-mail idioma.português.podcast@gmail.com e enviar a quantia que desejar. Este e-mail também é um canal para falar conosco. Envie sua crítica, sugestão de pauta ou abraço caloroso. Nós ficaremos muito felizes em recebê-los. Caso queira mais informações sobre o podcast, procure-nos no Instagram, YouTube ou no nosso site, na descrição do episódio. Lá você vai encontrar as transcrições e mais detalhes sobre a gente. Olá, ouvinte, seja bem-vindo ao Português Podcast, o podcast semanal para você aprender português treinando sua escuta. Episódio 26. O descobrimento do Brasil. O descobrimento do Brasil pelos portugueses em 1500, quando aportaram na Bahia com suas naus e caravelas, é o evento histórico brasileiro mais polêmico, pois há muito a ser questionado nessa narrativa. Há uma marchinha de carnaval que diz o seguinte: quem foi que descobriu o Brasil? Foi seu Cabral, no dia 21 de abril, 2 meses depois do carnaval. A marchinha erra a data, pois Cabral chegou ao que viria a se tornar o Brasil no dia 22 de abril. A história oficial, conhecida pela maioria dos brasileiros desde a pré-escola, é a de que Pedro Álvares Cabral tinha a missão, dada pelo rei de Portugal, de ir à Índia para conseguir especiarias. No entanto, durante o caminho, houve um erro de cálculo e Cabral acabou chegando onde é chamado Brasil. Naquele lugar, havia já pessoas. Essas pessoas ficaram conhecidas como índios, uma vez que Cabral pensou ter chegado à Índia. Fica muito claro nesse pequeno trecho que o descobrimento do Brasil, na verdade, é o descobrimento da América pelos portugueses, mas para os povos chamados indígenas, aquela terra já havia sido descoberta há muito mais tempo. Então, pode-se dizer que a história que a maioria dos brasileiros conhece como o descobrimento do Brasil, na verdade, é a conquista da América pelos europeus. Outro erro comum é achar que a maior esquadra da história, até aquele momento a singrar os mares, era incompetente a ponto de errar um cálculo tão importante. Na verdade, o caminho para aquela terra já era conhecido, e fala-se em indícios de que Cabral tinha instruções para passar por aquela terra antes de direcionar-se à Índia. Mas falando sobre os artefatos que envolvem o descobrimento do Brasil, talvez uma obra literária seja de maior importância. Vamos falar dela logo após os reclames. O Português Podcast volta já. Olá, ouvinte, meu nome é Leonardo e estou passando aqui brevemente para dizer para vocês que se você tem gostado do nosso conteúdo aqui, não hesite em deixar um like, em ativar o famoso sininho e deixar algo nos comentários aqui embaixo. Pode ser alguma sugestão de algum episódio que vocês queiram escutar, alguma reclamação também, mas é isso. Fico por aqui e bom episódio aí para vocês. Tchau, tchau. Voltamos, ouvinte. Pode-se dizer que o Brasil é um país que entrou para a história, aquela com H maiúsculo, com uma obra literária. Me refiro à carta escrita por Pero Vaz de Caminha ao rei de Portugal. Essa carta foi uma das várias cartas escritas ao rei para descrever o descobrimento de uma nova terra. No entanto, a carta de Caminha se destaca, pois além de ser um documento que nos chega até os dias de hoje, também é um documento primoroso. A carta tem cuidado literário, tem uma descrição antropológica que descreve e elogia as diferenças entre os portugueses e os nativos daqueles 10 dias que portugueses passaram junto com os indígenas. Pero Vaz de Caminha não era um escritor oficial, mas um contador. Ele se dá ao trabalho de escrever uma carta ao rei, pois precisava de um favor. Seu genro estava em degredo, e no final da carta ele pede ao rei que, se o trabalho tivesse agradado, que o rei mandasse retornar seu genro que estava em degredo. A carta se perdeu nos arquivos até que foi encontrada na Torre do Tombo. Ela só foi publicada no Brasil muitos anos depois, por um padre que resolveu censurar as partes que ele achava serem pouco pudicas. Alguns trechos da carta de Pero Vaz de Caminha são conhecidos por praticamente todos os brasileiros. O mais famoso é aquele em que Pero Vaz diz: terra em que o que se planta tudo dá, querendo dizer que a terra do Brasil era boa para o cultivo. Outro momento é quando ele descreve as vergonhas das indígenas. Estranhando seu modo de vestir, ele diz: vergonha da qual elas não tinham vergonha alguma. Essas partes, claro, foram censuradas pelo padre. Falando em padre, uma das primeiras coisas que os portugueses fizeram ao chegar ao Brasil foi rezar uma missa, e mais tarde tentaram converter todos os indígenas em cristãos. Mas isso fica para outro episódio. O de hoje vai ficando por aqui. Esperamos que tenha gostado, ouvinte. Nos vemos no próximo episódio. Português Podcast, o Brasil via rádio.